Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom o tempo todo. Amém? Aleluia. Queridos, o batismo com o Espírito Santo foi a confirmação do nascimento de uma família na terra. O batismo com o Espírito Santo é a confirmação do nascimento de uma nova família na terra com um novo DNA, o DNA do Pai. Quando o Espírito Santo foi enviado sobre nós, é como se Jesus, na verdade, tivesse chegado lá nos céus, ressuscitado, subido aos céus, e quando chegasse lá no céu, chegado nos céus, ele enviasse o seu DNA para nós, sobre os homens. E falasse assim: está inaugurado uma nova raça, um novo povo, propriedade particular do Senhor. E eles agora têm o mesmo Espírito do Pai, o mesmo Espírito do Filho, através do Espírito Santo derramado sobre eles. Pastor, o que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é um selo. Ele de certa forma sela a filiação. Nos tornamos filhos ao aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador, ao sermos batizados nas águas. E o batismo com o Espírito Santo é o registro dessa filiação. Amém? Você é registrado no Espírito, selado pelo batismo. Então, quando nós, irmãos, somos cheios do Espírito Santo, isso veio para nós como um momento marcante. Isso é para nós o momento aonde nós podemos desfrutar de uma forma mais poderosa da natureza do Pai. Então, quando você recebeu o batismo, quando o Senhor te deu a graça e por meio do batismo a evidência do dom de línguas, isso veio para nós como uma maneira de cada dia mais fazer com que o nosso espírito, a nossa nova natureza, tivesse recursos espirituais para crescer e alcançar a estatura e a plenitude de Cristo. Pastor, como assim nós podemos, através do Espírito Santo, ter a estatura e a plenitude, o tamanho do próprio Cristo? Por quê, pastor? Porque o mesmo Espírito que habitava em Cristo habita em nós. E o Senhor deseja que sejamos do mesmo tamanho que Ele, que tenhamos as mesmas obras que Ele, que façamos os mesmos feitos que Ele. E só o Espírito Santo pode me levar a andar nisso. Andar na estatura de Cristo, conhecer o tamanho de Cristo, a plenitude, a altura, a profundidade. Conhecer Deus em todos os níveis. Então, ser batizado com o Espírito Santo é ter nada mais do que portas abertas no mundo espiritual para acessarmos as grandezas do Pai. Sermos batizados com o Espírito Santo é assumirmos a postura que Cristo assumiu nessa terra. Ser batizado com o Espírito Santo é ser revestido de poder para testemunhar Cristo. Ser batizado com o Espírito Santo é entender que pelo Espírito eu posso entrar num lugar de descanso e viver no mesmo lugar espiritual que Cristo viveu. Ainda que fisicamente na terra, espiritualmente no céu. Ainda que fisicamente sujeito às coisas dessa terra, espiritualmente sujeito às coisas celestiais, sabendo que as celestiais sempre prevalecerão sobre as
naturais e terrenas. Então, ser batizado com o Espírito Santo não é uma invenção evangélica. Ser batizado com o Espírito Santo não é uma loucura cristã. Ser batizado com o Espírito Santo nada mais é, queridos, do que sermos participantes dos moveres espirituais sobre a nossa vida. E quando nós somos batizados com o Espírito Santo, quando nós damos os nossos lábios e falamos o que o Espírito Santo nos concede, tudo isso inicia no dia de Pentecostes, por isso que somos chamados de pentecostais. Por que somos os pentecostais? Porque nós cremos no batismo que houve no dia de Pentecostes. O que era o dia de Pentecostes, pastor? O dia de Pentecostes, queridos, era uma festa, uma das festas judaicas, uma das festas mais marcantes entre o povo judeu, aonde eles se reuniam para comemorar a colheita dos primeiros frutos. Isso era o Pentecostes, a festa dos primeiros frutos. E eles ofereciam ao Senhor. Na verdade, o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes como confirmação de que aqueles que ali foram batizados eram os primeiros de muitos frutos que viriam. Você é fruto, irmão. Você é um fruto. Então nós somos pentecostais justamente porque na festa dos primeiros frutos o Espírito Santo desceu. O Espírito Santo veio sobre nós, o Espírito Santo veio sobre a igreja. O Espírito Santo é uma promessa para todos aqueles que nele crê. Talvez você diz, pastor, mas eu estou demorando a receber o batismo com o Espírito Santo. É tão simples. Pastor, eu estou demorando a falar em outras línguas. Queridos, é tão simples. Muitas vezes você fica pensando assim, nossa, mas eu preciso fazer um monte de coisa para receber o Espírito Santo. Você crê em Jesus? Então você está apto a receber o Espírito Santo. Talvez nós podemos assim pensar, mas como que eu faço para receber? Tem um método, uma técnica para me falar em outras línguas. Querido, não existe método, não existe técnica. Se o Espírito Santo está em você, a linguagem também está. Quando você fala em português, você pensa. Quando você fala em outras línguas, você libera por fé. É um dom inegável. Então, irmãos, de repente você está ali na presença do Pai. E à medida que você vai adorando o Senhor, que você vai glorificando o nome dEle, vai exaltando o nome dEle, simplesmente dentro de você está sendo gerada essa linguagem. E à medida que essa linguagem é gerada no teu espírito, é gerada dentro de você, ela vai sendo transferida para sua mente natural. Pastor, mas eu não entendo, não tem nexo essas palavras. Você não precisa entender e elas não precisam ter nexo. Você precisa liberar, dar som, expor por meio da sua língua. Por isso que viu sobre eles línguas. Por que a língua? Porque a fala. Você libera, você fala. É tão poderoso, irmãos, que no princípio havia trevas sobre a face do abismo e toda a criação iniciou-se pela fala. Por que no dia de Pentecostes não viu-se sobre eles línguas como de fogo? Porque está relacionado à fala. Poderíamos dizer, por que não viu sobre eles bolas de fogo? Por que não viu sobre eles uma mão de fogo? Por que não viu sobre eles isso ou aquilo de fogo? Não, viu línguas, porque é uma linguagem que gera uma criação. Uma vez eu perguntei para o Senhor, Pai, o que foi o Pentecostes? O Senhor respondeu para mim assim, o Pentecostes foi a gênese da sua nova natureza. Foi a gênese da sua nova natureza. Aí eu falei, Senhor, me explica isso. O Senhor falou, em Gênesis capítulo 1, eu disse, haja luz e houve luz. Em Gênesis capítulo 1, eu disse e criei. A partir de Atos, você fala, você cria pelo Espírito. Você é batizado no Espírito Santo.
Você é selado pelo Espírito Santo, você recebe o dom de línguas e agora você cria o seu mundo. Em Gênesis 1, o Pai criou o mundo. Em Atos 2, a igreja cria. Como, pastor? Pela linguagem sobrenatural. Você agora tem autoridade nos teus lábios para liberar uma palavra sobrenatural. E essa palavra criar o seu céu, criar a sua terra. Ordenar para que as trevas saiam da face das águas. E você cria pelo Espírito o novo céu e a nova terra. Então, ser batizado com o Espírito Santo é receber poder do alto dos céus para trazer pelo Espírito novas coisas sobre a nossa vida. Queridos, falar em outras línguas é o que caracteriza esse batismo. Então, em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo de número 7, olha o que a Bíblia nos diz. Versículo 6, entretanto falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria dessa era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Queridos, o que a Bíblia está dizendo é que nós falamos a sabedoria de Deus. O que é falar a sabedoria de Deus? Falar a sabedoria de Deus você não vai encontrar em livros. Quando você ora em outras línguas, você está falando a sabedoria de Deus. Quando você ora em outras línguas, Deus está transferindo para o teu espírito a sabedoria dele. É como se fosse um link de contato, aonde, quando você abre os teus lábios e fala essa linguagem sobrenatural, recebida no dia em que você foi batizado no Espírito Santo. Lembre-se, você não fala em outras línguas só no momento em que você sente. Você não precisa sentir para falar em línguas. Você começa a liberar essa linguagem, e essa linguagem ela se torna, queridos, um link aonde Deus transfere para a sua nova natureza a sabedoria que você precisa em diversas áreas da sua vida. Talvez você fale, como que eu posso sair dessa situação? Orando em outras línguas, Deus transfere a sabedoria dele para o seu espírito, e dentro disso, essa sabedoria ela é amadurecida dentro de você, transferida para a sua mente natural, e aí numa certa manhã, num certo dia, num momento comum, de repente brota uma luz na sua mente e você fala, como que eu sei disso? É assim que eu vou sair dessa crise no casamento. Porque Deus transferiu para o teu espírito a sabedoria que você precisa para o seu casamento através desse link de contato chamado oração em línguas. Então você fica lá falando de forma sobrenatural, liberando por fé essa linguagem sobrenatural, e Deus está transferindo, Deus está transferindo, Deus está transferindo. Como que eu sei que eu vou sair dessa situação financeira? Orando em línguas, Deus transfere para o teu espírito. Irmãos, por que nós não oramos e não cremos nesse tipo de mensagem muitas vezes? Porque nós queremos que alguém venha, fale algo para nós, coloque a mão na nossa cabeça e resolva todos os nossos problemas. A gente não quer se entregar ao Espírito Santo no ponto de receber do Espírito Santo. Mas eu quero te dizer algo, meu irmão. Tem coisas que homem nenhum dessa terra vai te dar. Tem coisas que homem não tem a sabedoria para te revelar. Eu quero te dizer que o Espírito Santo tem coisas que você vai receber só dele. Só dele, só dele. Então entenda, prepare teu coração para receber sabedoria de Deus. Para receber sabedoria do Espírito. Falamos a sabedoria. Orar em outras línguas é falar a sabedoria de Deus. É uma linguagem do seu espírito para o espírito do Pai. Queridos, entenda, a sua alma não tem como tocar no seu espírito. Tua carne não interfere nessa linguagem de oração. O diabo não interfere, ele fica, irmãos, o diabo fica possesso.
O diabo fica endemoniado quando você decide se entregar essa linguagem de oração, porque ele não sabe o que você está falando. Então é tempo de nós mergulharmos profundamente, disciplinadamente, e ficar falando essa linguagem, orando e recebendo a sabedoria no qual o mundo, no qual esse tempo atual não pode nos dar. Aleluia. Pastor, mas são guerras que eu tenho passado. Deixa eu te dar uma palavra aqui. Todo guerreiro, ele precisa ter uma armadura. E a Bíblia nos ensina em Efésios capítulo 6, tomai toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aí começa a narrar a respeito da armadura de Deus. Fala sobre o capacete da salvação. Efésios 6, que eu estou dizendo. Fala a respeito da espada do Espírito. Fala a respeito do cinto da verdade. Fala a respeito da couraça da justiça. Fala a respeito das sandálias do evangelho da paz. Armadura. Porém, no final, irmãos, a Bíblia, Paulo registra como usar a armadura de Deus. No final, quando ele narra a respeito da armadura e de cada parte da armadura, ele responde sobre como usar a armadura de Deus. Ele responde assim: orando em todo tempo no Espírito Santo. Efésios capítulo 6. Orando em todo tempo no Espírito Santo. Orando em todo tempo no Espírito Santo. Ou seja, querido, a maneira que você usa a espada que você vai vencer é orando no Espírito, orando em línguas, você ativa a espada. A maneira que você ativa o capacete da salvação, orando em outras línguas, você ativa a couraça da justiça. Orando em outras línguas, você ativa o cinto da verdade. Orando em outras línguas, você ativa as sandálias do evangelho da paz. Orando em outras línguas, você ativa a couraça da justiça. Eu quero te dizer que você pode nessa manhã tomar a armadura de Deus por meio da oração para vencer essa guerra que você está passando, vencer a batalha que você está passando. Porém, quando nós oramos em outras línguas, você que já tem a armadura, você ativa essa armadura para funcionar no meio dessa guerra. Então, orar em outras línguas é ativar a armadura que o Senhor me revestiu para que eu possa vencer as guerras e as batalhas que se levantam contra mim. O que eu quero ensinar e o que eu tenho passado a vocês nessa semana são chaves espirituais. O que eu quero ensinar e eu quero passar para vocês nessa semana é que existe um dom poderoso chamado oração em outras línguas. Uma chave espiritual que te trará revelação, que te trará entendimento, que fará com que você saiba a sabedoria do céu, que você receba sabedoria de Deus em mistérios dentro de você. No nível aonde você ativa o teu espírito para funcionar sobre a carne, sobre o diabo, para funcionar sobre a alma, em nome do Senhor Jesus. Então, queridos, quando você ora em outras línguas, Deus transfere mistérios para você. Quando você medita na palavra, Deus, é como se a meditação na palavra fosse as chaves que decodificasse os mistérios. Já estou falando um pouco de meditação, talvez na próxima semana a gente tire a semana inteira para falar de meditação na palavra. Mas nessa semana eu quero te dizer, você não foi batizado no Espírito Santo. Mais uma vez eu quero te repetir isso. Falei a semana inteira e vou repetir. Você não foi batizado no Espírito Santo para ficar pulando na igreja. Simplesmente para momentos de êxtase no culto. Ainda que isso é algo muito bom de se viver. Mas você foi batizado no Espírito Santo para exercer o dom de línguas e através desse dom, mistérios serem revelados, sabedoria de Deus serem transferidas, entrar num lugar de descanso,
ser revestido de poder, ou seja, tem propósito sim. E esse dom é para nós nos dias de hoje. Esse dom é para nós, está disponível para nós no nome de Jesus Cristo. Receba nessa manhã esse dom. Receba nessa manhã, onde você estiver, comece a falar essa linguagem. Talvez aí baixinho, você e Deus, baixinho. Só balbuciando essas palavras. Mas fale, querido. Pastor, tem pessoas perto de mim, estou no trabalho. Baixinho, você e Deus, você pode estar falando. Pastor, estou caminhando na rua, baixinho, você e Deus, você pode ir liberando. Pastor, estou na fila aqui do banco, baixinho, você e Deus. Ou seja, em todo tempo você está ativando e permitindo que o teu espírito tenha comunhão, orando em todo tempo no Espírito.